Rapsódia de Realidades. Pastor Cris Oyakhilome. Torne-se mais consciente de Cristo em você. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1, verso 14. Quando dizemos que o cristão é aquele em quem Cristo vive, o problema é que muitos nem sabem o que Cristo significa ou quem é Cristo. Qual é o significado da palavra Cristo? Cristo é a palavra hebraica para Messias, e Messias significa o ungido. No Antigo Testamento ele era chamado de Messias, e no Novo Testamento ele é chamado de Cristo, mas ambos se referem à mesma pessoa. O que os judeus entendiam ser o Messias era o que o profeta Daniel chamou de Filho do Homem. Quando Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem, que seria levantado, ou seja, crucificado, os judeus o questionaram, perguntando: quem é esse Filho do Homem? Eles achavam que o Cristo viveria para sempre. A Bíblia diz em João 12, versos 23, 32 e 34. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus se referiu às profecias de Daniel e isso as corroborou. O termo Filho do Homem é uma descrição do Filho de Deus, mas Filho de Deus não significa alguém nascido por Deus, mas sim Deus em carne humana. Foi por isso que quando Jesus disse que era o Filho de Deus, os líderes judeus o acusaram de blasfêmia. Eles disseram: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. João 10, 33. Eles entenderam que o Messias, Deus manifesto na carne, é quem Jesus declarou ser. Quando você diz que Jesus é o Cristo, você quer dizer que Jesus é Deus manifestado na carne. Foi por isso que ele foi crucificado. Nunca se esqueça disso. Em outro caso, como nos conta Marcos 14, versos 61 a 64, quando o sumo sacerdote perguntou diretamente a ele: és tu o Cristo? E Jesus respondeu afirmativamente. O sumo sacerdote rasgou sua túnica, declarando isso uma blasfêmia. Essa declaração levou à condenação de Jesus à morte. Mas Jesus estava certo, ele era realmente o Cristo. O Messias, o Cristo, é Deus em carne e osso. E quando você recebeu Cristo, a vida divina dele suplantou a sua vida humana e se manifestou em você. Você se tornou uma pessoa, Cristo em você. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a glória e a essência do cristianismo, Cristo em você. Hoje, mais do que nunca, você está ciente e mais consciente dessa realidade. Oração. Querido Pai, agradeço pela revelação de quem é Cristo, Deus manifestado na carne. Declaro que Cristo vive em mim e que sua vida divina se manifesta em cada parte do meu ser. Caminho na consciência dessa realidade, cumprindo seu propósito e manifestando sua glória ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Versículos para meditação. João 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. João 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Sejamos praticantes da palavra.